conversa com a jornalista, repórter de Clima e Meio Ambiente da Agência Pública, Isabel Seta. Tudo bem, Isabel? Bom dia, bem-vindo ao ICL. Oi, gente, bom dia, muito obrigada. Bom dia também para quem está nos assistindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Bel. Milhares de pessoas de mais de 200 povos indígenas do país se reúnem desde segunda-feira dessa semana em Brasília para o acampamento Terra Livre, a maior Assembleia Nacional do movimento indígena. A 21ª edição do acampamento vai discutir a participação indígena na Conferência do Clima, a COP30, que está marcada para acontecer em novembro, em Belém, no Pará. Um dos objetivos é fazer com que o Brasil e outros países da região amazônica passem a incluir a demarcação de territórios indígenas em suas metas climáticas. Também serão debatidos temas relacionados à agenda climática, como a demanda pelo fim da era dos combustíveis fósseis e por uma transição energética justa. A nossa querida Isabel está acompanhando essa mobilização de perto, fazendo reportagem para a Pública, tem acompanhado os debates e pode contar um pouco mais o que tem acontecido até aqui. Por favor, Isabel. Isso, então, como você falou, é a maior mobilização indígena nacional, o grande encontro anual funciona como uma assembleia de todos os povos indígenas do Brasil. São cerca de 7.000 pessoas, de mais de 200 povos indígenas do país, numa demonstração bem impressionante da diversidade desses povos, mas também da força política, e social do movimento indígena. E esse ano tem um diferencial que é a presença de delegações internacionais de povos indígenas dos demais países da Bacia Amazônica, então Colômbia, Peru, Bolívia, das Guianas, Equador, Suriname, e também ainda povos das ilhas do Pacífico, da Austrália e do Canadá. O objetivo, como me falou o coordenador executivo da COIAB, o Toya Manchineri, é que o ATL funcione como um espaço de aproximação desses povos, para que eles possam discutir as demandas que eles têm em comum, trocar experiências e as reivindicações que eles gostariam de levar para a COP30. Ele me disse que essa aproximação pode ser justamente um dos grandes legados da COP, para transformar assim, o movimento indígena num movimento internacional unificado. E uma das principais demandas é essa, de que a demarcação de terras indígenas seja incluída nas metas climáticas dos países, as NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas, que todos os países que são signatários do Acordo de Paris, que é aquele grande acordo para enfrentar as mudanças climáticas, tem que apresentar em relação a como vão cortar as emissões de gases do efeito estufa, como vão se adaptar aos eventos climáticos extremos. E o que os povos indígenas estão pedindo é que a demarcação de terras indígenas seja considerada nas metas, Porque eles entendem, e na verdade tem vários estudos e levantamentos que mostram que a demarcação de terras indígenas é uma política efetiva para impedir o desmatamento. Se a gente for olhar hoje, onde tem floresta em pé no Brasil, é onde são terras indígenas. Então é importantíssimo isso, Isabel. É exatamente essa pergunta que eu ia te colocar, que isso já é demonstrado cientificamente, inclusive. Não é uma questão de opinião, não é algo que seja organizado para avançar uma determinada agenda. É um fato comprovado, de que onde existe essa demarcação para a manutenção das terras indígenas, existe também um alto nível de preservação da própria floresta, Exatamente. Teve um levantamento do MAP Biomas, publicado em 2022, que pegou um período de 30 anos e mostrou que toda a supressão de vegetação nativa que aconteceu no país, só 1% dela foi em terras indígenas. Então, realmente, os povos indígenas protegem a floresta, não só a floresta amazônica, mas também o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica. Isso é uma coisa que tem sido muito falada pelas lideranças. Muitas vezes os povos indígenas estão até realizando funções que deveriam ser do Estado brasileiro, Eles se auto-organizam para monitorar crimes ambientais, para monitorar a presença de invasores, se organizam em brigadas de combate a incêndios, se organizam em brigadas de combate a ilícitos ambientais.
Então, realmente, assim, os povos indígenas têm feito uma contribuição fundamental para a preservação dos biomas, e não só aqui no Brasil, mas como também ficou claro pelo que falaram esses representantes das delegações internacionais, nos demais países do mundo, né? Isso apareceu bastante nas falas das delegações da Bacia Amazônica, e também é digno de nota como também os problemas são similares, né? Assim, essa questão de invasões, de exploração de madeira ilegal, garimpo, mineração, ameaças de grandes empreendimentos. Tudo isso apareceu bastante nas falas das lideranças como problemas comuns. Inclusive, eles acabaram, né, eles disseram várias vezes, assim, nós estamos aqui porque a luta de vocês é também a nossa luta. Os problemas de vocês são os nossos problemas. E também tem uma compreensão de que não adianta nada ter um povo ou outro que está preservando muito seu território se as consequências das mudanças climáticas são globais, né? Então, também há um chamado muito grande para que a sociedade não indígena faça a sua parte, para que os efeitos das mudanças climáticas não sejam sentidos pelos povos indígenas, que são justamente quem menos contribuiu para esse estado de coisas, né? E, bom, hoje à tarde vai ser lançada uma NDC indígena, que é uma proposta da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, que é a organização mais representativa dos povos indígenas do Brasil, propondo justamente que a demarcação das terras seja uma política climática, que haja financiamento climático direto para as comunidades indígenas, que é uma demanda que também apareceu muito nesses dias do ATL. E vai ter a presença da ministra Sônia Guajajara, da ministra do Meio Ambiente Marina Silva, do presidente da COP30, para falar dessa presença indígena na COP. A ideia é lançar o Círculo dos Povos, que vai ser uma espécie de comissão de assessoramento para a presidência da COP, que vai acontecer em Belém em novembro.